Então, meus amigos, vocês devem estar perguntando por onde anda o Neumann falando de futebol, direto ao assunto no futebol, hein? Estou aqui, agora acompanhando a Libertadores da América, na rodada decisiva das quartas de final, para classificar para a semifinal, as semifinais, né? Para tanto, acompanhei os jogos desse fim de semana, quarta e quinta-feira, 17 e 18 de setembro de 2025. Na quinta-feira, o Flamengo enfrentou o Estudiantes de La Plata, lá na Argentina, da Argentina, mas jogando em casa no Maracanã, porque o Flamengo não ficou em primeiro lugar na classificação para a Libertadores da América, apesar de dizer sempre que é o melhor time da América, né? Mas não ficou em primeiro lugar, teve que jogar o jogo decisivo em La Plata, um lugar bastante inóspito para adversários lá na Argentina, né? No dia 18, o Flamengo e o Independiente se enfrentaram sob o apito de Andrés Torres, um juiz colombiano. Um desastre. Um apitador de pelada. A pior arbitragem que eu já vi na minha vida. A ponto da Conmebol reconhecer que quando ele expulsou o Plata do Flamengo, numa jogada na entrada da área do Independiente, na verdade, se houvesse falta a apitar, seria do Independiente no Flamengo, e não o contrário. Ele deu o segundo cartão amarelo, vermelho, e o VAR teve o pretexto de não precisar dizer para ele que ele estava errando, porque não podia. Porque numa jogada de segundo cartão amarelo que vira vermelho, o VAR não pode intervir. Se o VAR não pode intervir, pode intervir em quê, né? É uma coisa absurda. De qualquer maneira, logo no dia seguinte ao jogo, a Conmebol avisou que realmente a arbitragem errou e que, por isso, o Plata poderá jogar o jogo da próxima quinta-feira lá em La Plata. Quer dizer, uma correção como essa era melhor nem fazer, né? Deixa o Plata de fora e deixa a injustiça acontecer. Porque não foi o único erro que esse juiz cometeu. E eu não posso nem falar que ele é um juiz de pelada, porque o futebol colombiano, nas eliminatórias para a Copa que vem, dos Estados Unidos, do México e do Canadá, chegou em terceiro lugar nas eliminatórias, o Brasil em quinto. Se fosse o velho sistema de eliminatória de Copa do Mundo de antes, o Brasil tinha ficado de fora pela primeira vez na disputa da Copa da UEFA, da FIFA, desculpe. Então, meus amigos, a história é essa. De nada adianta o pedido de desculpas da Conmebol, porque o próprio imbecil que apitou aquele jogo cometeu outros erros que influíram não apenas no placar do jogo, como na classificação para a semifinal, cuja decisão será lá na Argentina. Por exemplo, ele não deu um pênalti absurdo no, no ponto esquerdo do Flamengo, o Samuel Lino. E o simples fato do Plata poder jogar o jogo que vem não significa que ele jogou o jogo todo. Quer dizer, não houve uma intervenção na hora do jogo para que o Plata ficasse porque o juiz errou, porque o juiz é ruim, ou porque o juiz é canalha, porque existe juiz que rouba no futebol. Eu vou provar isso aqui para vocês na história do futebol, né? O Felipe Luiz, técnico do Flamengo, ainda bem que reconhece que erra, porque ele errou. Errou, inclusive, quando chegou na entrevista coletiva e disse que foi um grande jogo. Não foi um grande jogo, um jogo porcaria. O time do Independiente é como sempre foi. O Independiente ganhou 6 Copas, todas roubadas. É um timeco. E agora está se dispondo aí para ir para as semifinais contra outro time argentino. São dois times argentinos que
que disputam, passando por cima do Flamengo numa arbitragem desastrosa, que o Flamengo não tem como recuperar, porque a expulsão do Plata foi completada por um erro do Felipe, que substituiu o Silas, né, pelo Murilo, o zagueiro. O Murilo, que é um jogador de seleção brasileira, não estava no lugar da área no último minuto, na hora que o Carrillo fez o gol, que leva o Flamengo à condição de não poder sequer perder de 1-0, porque se perder de 1-0, ele vai ter que disputar no pênalti, né? Lá com aquele estádio maravilhoso, aliás, o estádio do Independente, um estádio moderno e tal, mas ocupado pela torcida mais feroz da história do futebol, né? A Conmebol expulsou o Plata da punição, então o Plata pode jogar. E daí? O Plata não jogou os minutos finais, o Flamengo ficou com 10, se desarvorou e o técnico errou. O técnico errou nas substituições, principalmente na colocação do Murilo. Podia ter colocado um jogador para ligar o contra-ataque e aproveitar os ataques mais constantes de um time que só se defendeu para ganhar o jogo por fim, né? Agora, o gol do Carrillo pode colocar de novo o Independente na Copa, com o jogo no estádio que se chama, o moderníssimo estádio que se chama Jorge Luiz Ite, em La Plata, e onde atua a torcida mais violenta do mundo, bastando que para isso a Conmebol escale um pior do que esse colombiano ou igual a ele. Pelo menos um juiz que mereça um 0 do Gerson, que o Gerson também, o 0 dá 0 para tudo que é juiz, eu concordo com eles, os juízes são muito ruins, mas agora quando teve que dar a nota para esse Oscar Torres, qual a nota que ele podia dar abaixo de 0, né? E não teve, eu não me lembro de ter visto nenhum árbitro cometer erros desse tamanho e de tal forma tão... você vendo claramente que era parcial do que ele, né? Enquanto isso, o outro candidato do Brasil ao título, que é o Palmeiras, passou tranquilamente por um time muito melhor do que o Independente, que é o River Plate, lá no grande estádio do Monumental de Núñez, em Buenos Aires. E vai decidir a vaga no Allianz Parque, seu estádio, enquanto que o Flamengo vai lá para La Plata, né? Então, eu quero dizer a você que quando eu boto abaixo a reputação do juiz colombiano, eu me baseio na história do futebol. Vamos lá? De 1953 a 1955, o Flamengo foi tricampeão carioca. O melhor time do Rio não era o Flamengo. O melhor time do Rio era o Botafogo. Mas o Flamengo foi tricampeão. Dizem as más línguas, há inclusive um grande registro disso, que um dos grandes responsáveis por isso foi o grande escritor paraibano, meu conterrâneo, Zé Lins do Rego, Flamengo doente, que fazia parte de um grupo de torcedores chamado Dragão Negro, com a incumbência de comprar juízes. Bom, eu estou dizendo isso para você ver que não é questão de torcida aqui. Não está falando aqui um torcedor do Flamengo. Está falando aqui um observador de futebol, um fã de futebol bem jogado e bem apitado. Em 1962, quem roubou a Copa do Mundo, o Brasil foi bicampeão de 1962, roubando a Copa do Mundo na época, Júlio Rimet, no Chile. É isso mesmo. Brasil e Espanha, 1-0 para a Espanha, segundo tempo. O gênio e o grande ser humano Newton Santos comete um pênalti, dá uma passe para fora da área e o juiz não marca o pênalti, marca uma falta fora da área. O Amarildo vira o jogo, o Brasil vai para a final. E vai para a final podendo jogar com Garrincha. Garrincha foi expulso na semifinal contra o time da casa, o
próprio Chile, mas não foi julgado pelo tribunal, pela punição do tribunal. O Garrincha foi expulso impunemente, mas para não ser julgado, há um caso de corrupção. Ontem Aires de Abreu conta, e nunca ninguém o desmentiu, que um árbitro brasileiro na Copa, João Edson Filho, pegou $10 mil para sumir antes da péssima expulsão de Garrincha com o juiz do jogo, para não ter a súmula, e aí o Garrincha não foi condenado e jogou o jogo e o Brasil foi bicampeão. O jogo Santos e Milan jogado na Europa, o Santos perdeu por 4-2, a disputa final do Campeonato Mundial, o melhor time do mundo, foi no Maracanã. 1-0 para o Milan. Eu estou assim, olha, com esse cabelo branco, de tanto ouvir Amarildo e Altafini, que jogavam no Milan, dizer que o Milan foi roubado. Até o dia que eu vi o vídeo, apareceu um vídeo do jogo Santos e Milan, e eu vi no vídeo a atuação desastrosa para o Milan do argentino Juan Regis Brozi. O que já era um absurdo, um jogo entre um país latino-americano e um time sul-americano e um time europeu ter um juiz sul-americano. Pois é. Veja, você procura lá no seu computador o jogo Santos e Milan e veja as operações que esse juiz deu a favor do Santos. Aí o Santos virou o melhor time do mundo. Em 1966, a Copa da famosa caçada ao Pelé, em que o time de Portugal, que era o melhor time da Copa, perseguiu o Pelé, machucou o Pelé e o Brasil ficou fora nas oitavas de final. Não, ficou fora nos grupos de classificação. O campeão de 66 foi a Inglaterra, roubando. A Inglaterra roubou a Copa de 66 num jogo contra a Argentina e quem pagou o pato foi Portugal, que tinha o melhor jogador do mundo na época, Eusébio, que nem português era angolano, mas que perdeu a Copa. Quem ganhou foi a Inglaterra. Em 1973, 74 e 75, o Independiente foi campeão da Libertadores da América em jogos cavernosos. Todos nesse estádio, que eu falei o nome aí, todos com juízes altamente favoráveis à casa, chamados juízes caseiros. Naquele tempo se discutia fazer um jogo na América do Sul e um jogo na Europa para decidir o campeão mundial da época, né? Os europeus não aceitaram jogar porque seria o campeão da Libertadores, foi exatamente o Libertadores. O campeão da Libertadores foi exatamente o Independiente. Em 1978, em plena ditadura argentina, o Brasil jogava contra a Suécia. Aos 45 minutos do segundo tempo, um escanteio, a bola subiu, o Zico cabeceou o gol, o juiz acabou o jogo, a bola no ar. O jogo foi dado como 1-1 e a Argentina foi campeã, sabendo antes de todos quantos gols precisava para vencer o Peru. E vencendo o Peru pelo número de gols que precisava para superar o Brasil por causa desse roubo. Em 1986, na final contra a Inglaterra, a Argentina, nas quartas de final, aliás, contra a Inglaterra, a Argentina ganhou com um dos gols da vitória da Argentina foi um gol de mão do Diego Maradona. Mano de Deus, toda romântica torcida, inclusive no Brasil, a imprensa brasileira é toda babona de Messi, babona de Maradona. Ah, mano de Deus, não pode, futebol é pé, bola no pé. Isso não pode ser misturado com outros mundiais em que os favoritos perderam, mas perderam honestamente. O Brasil perdeu honestamente em 50 para o Uruguai, no Maracanã, né? O famoso gol do Gigi. Antes disso,
Aliás, depois disso, em 1954, a Hungria de Puskás, que hoje é o nome do prêmio de melhor gol do campeonato, perdeu para a Alemanha, que não tinha a menor chance de ganhar. E ganhou, sem roubar, da Hungria na final. E o campeão foi a Alemanha. E, por fim, em 1974, a mesma Alemanha ganhou da Laranja Mecânica da Holanda, que era um time muito melhor, da Holanda do Cruyff, que era, na sua época, o melhor jogador. Ali só perdia para Pelé. Né? Então, meus amigos, futebol tem essas surpresas, mas também tem roubo, né? Tem roubo, porque tudo que eu lhe falei antes foi resultado combinado em troca de notinhas de dólar. De dólar. Sem nenhuma sanção da lei Magnitsky, que ainda não existia. Vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em pé!